Como criamos nossa vida? Inconsciente ou conscientemente? Parte 1. Viver no agora, viver no momento presente, é o que há séculos e séculos os mestres da sabedoria nos recomendam. Em diferentes línguas, em diferentes tempos, em diferentes culturas e de diferentes formas. Porém, infelizmente, não entendemos ainda. É óbvio que não é algo fácil de entender e praticar, visto que aprendemos a viver, pensar e a sentir exatamente ao contrário disso. Nossos pensamentos e sentimentos estão situados ou num passado, como foi bom, como foi ruim, ou num futuro previsível, quando acontecer, se acontecer, que medo de acontecer, vai acontecer o pior, etc. É um hábito que comanda a nossa vida, e o pior é que depositamos nossa fé nisso. Acreditamos ingenuamente naquilo que pensamos e por isso vem a desilusão. Tão grande quanto foi a ilusão que criamos em nosso mundo virtual da mente. O passado e o futuro só existem nesse mundo virtual, a nossa mente. E eles comprovadamente estão desfigurados. É em base das memórias do que aprendemos e vivemos que imaginamos nosso futuro. A cada segundo, ao invés de percebermos diretamente o que nos acontece, algo em nossa mente interpreta tudo o que vemos, ouvimos, sentimos, etc. E essa interpretação é limitada ao que sabemos ou temos percebido pela mesma interpretação que criamos antes. É um círculo vicioso, e por isso que o que interpretamos parece ser a verdade naquele momento. Contudo, a verdade, quando aparece, derruba toda a estrutura e nossa esperança, que havíamos confiado aos nossos pensamentos e suas interpretações. Às vezes, passa-se uma vida inteira, 60, 70, 80 anos, acreditando em algo, e num momento a realidade se mostra como ela é, e não como pensamos que fosse. Memória, recordações, mais sentimentos ligados. Nossas memórias estão impregnadas de sentimentos, e a maioria deles não são tão agradáveis. Sem sentimentos apegados à memória, o ego perderia grande parte de energia da consciência. E então a consciência ganharia sabedoria daquilo que se lembra. Ao contrário disso, vivemos mental e emocionalmente no passado, a cada dia, repetindo os mesmos pensamentos, opiniões, julgamentos e escolhas, e presos a essas memórias limitantes. Dia após dia, repetimos e repetimos, criando nossa vida da mesma forma. A isso se chama rotina, ou monotonia. Até que chega um dia em que isso nos causa um grande mal-estar. Alguns chamam de depressão. Eu chamo de o chamado da alma. A depressão é a resposta química e emocional do corpo a uma forma de pensar e viver destrutiva, totalmente aceita e estimulada pela nossa sociedade. Nós criamos e acreditamos que essa é a maneira correta de se viver. Viver em modo de sobrevivência, viver competindo, viver em julgamento de si e de outros, viver com alguma espécie de medo ou com muitos tipos dele, viver escondendo-se da culpa, culpando os outros para que se possa carregar um fardo invisível e que só existe para quem o carrega. Isso se chama delusão. Nesse caminho, se buscarmos com sinceridade conosco mesmo,
e encontraremos a técnica adequada para fazer a consciência chegar àquelas memórias e traumas que travam o nosso desenvolvimento humano e impedem o pássaro da alma quebrar o ovo e voar mais livremente. Isso quer dizer que não temos de aceitar e viver dessa forma como vivemos. A depressão, assim como muitos outros males, são um conjunto de sintomas e consequências da incoerência que atua tanto em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, mas também o resultado disso espelhado no corpo, dentro de nosso sistema nervoso, em nossos neurônios e daí em todas as células do organismo, em diferentes intensidades e local. Enquanto em muitos casos a depressão pode estar relacionada a um profundo desgosto da forma em que se vive a vida e tem se vivido, a ansiedade e a insônia, por exemplo, estão relacionadas muitas vezes ao medo do futuro, ao medo da incerteza, à falsa antecipação de fatos que não estão ocorrendo realmente no momento presente, mas que, segundo nossa mente, podem ocorrer no futuro. Quando o Buda Gautama nos disse: inválida é a mente que é escrava dos sentidos, ele se refere assim porque a mente assemelha-se a um barco, sem leme e sem capitão, nas ondas bravias do oceano. Para onde o mar o levar, o barco vai e termina no fundo do oceano. Ele não estava se referindo somente ao apego às coisas materiais do mundo. O materialismo não se refere somente a dar valor extremado às coisas materiais, pessoas ou lugares da existência. É antes uma forma de colocar a atenção sobre tudo. Uma forma inconsciente, porque na atenção está a consciência. Se ela é uma consciência ativa e atenta, não entregará facilmente sua energia e sua ligação com o ser, com a fonte, àquilo que observa. Materialismo é ter a atenção presa no mundo que nos cerca. Atenção inconsciente sobre coisas, pessoas, fatos, ambientes, etc. De tal maneira a atenção fica presa que de imediato disparam vozes na mente, a comentar sobre o que percebe, a interpretar e julgar aquilo que chega pelos 5 sentidos, num processo involuntário, compulsivo, possessivo e contínuo. Temos feito isso nossa vida inteira. Criar inconscientemente se faz assim, todos os dias de nossa vida rotineira. Isso pode parecer bizarro, que o nosso subconsciente ou inconsciente crie em nossa vida exatamente o contrário do que gostaríamos. Pelo menos uma pequena parte nossa, a mente analítica, que pensa ser o eu verdadeiro, gostaria. Não importa que raros pensamentos ocorram como sugerindo uma possibilidade de mudança em nossas vidas. Se eles não estão acompanhados das emoções elevadas e de um estado interior adequado, esses pensamentos ou afirmações positivas não ultrapassam a barreira troncoencefálica para influenciar verdadeiramente o corpo. E por quê? Porque tem muito menos energia que os pensamentos, sentimentos e ações habituais, que são exatamente o contrário disso. E são 100% das vezes negativos sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Em quem você acha que o corpo acreditará? A boa notícia, a boa nova, autêntico significado da palavra evangelho, tão explorado pelas religiões tradicionais, é que é possível transformar nossa vida.
criá-la a partir dessa atenção consciente, dessas emoções elevadas e de um lugar dentro de nós. Um lugar, na falta de outra palavra melhor, onde somos pura compreensão. Somos ninguém e, ao mesmo tempo, somos tudo o que foi, é e será. Este é o profundo objetivo da meditação. Há que se separar a técnica do estado meditativo. Usamos técnicas que nos ajudam a alcançar a meditação propriamente dita. Para isso, praticamos essas técnicas. Em primeiro lugar, aquietar o corpo. Ele lutará no início, querendo se mexer como é de hábito. Em seguida, o ego, em suas múltiplas línguas e faces, nos tentará fazer abandonar o exercício, tentando nos convencer de alguma forma, e ele usa muitas, que o que estamos fazendo é totalmente inútil. Este é o aviso de que estamos no caminho correto. O ego se sente ameaçado porque o que pode resultar daquela meditação é algo totalmente desconhecido para a mente analítica, que acha que sabe tudo. O lugar interior, o estado interior e as emoções propícias, elevadas. Investigar e descobrir onde estão em nós as emoções elevadas é um capítulo à parte em nossas vidas. Pode demorar alguns dias ou anos. Vai depender do nosso real interesse em se familiarizar com elas. Alegria, gratidão, serenidade, fraternidade, não separatividade, paciência, altruísmo, amor. Muitas delas soam apenas como palavras para nós e associamos eventos ou fatos, pessoas em relação a elas. Mas é preciso senti-las completamente isoladas de qualquer fato, acontecimento ou pessoa. E isso é um treinamento. Começa, por exemplo, com um auto-inquérito compassivo. Pergunte a si mesmo o que significa cada uma delas para você. Cada uma das emoções elevadas citadas. E talvez você encontre até outras delas. Escreva. Escreva e guarde. E leia algumas vezes. Se familiarize com a ideia. No início, as emoções elevadas virão associadas a pessoas, eventos ou fatos. Mas, de imediato, as sinta. Chame elas dessa forma. E com o passar do tempo, levando à mente a palavra, o próprio símbolo, de tal ou qual emoção elevada, você aos poucos a sentirá crescer no seu coração. Este é um resumo mínimo da descoberta, crescimento e uso das emoções elevadas em nós. Até que alguma delas prevalecerá durante um tempo e lhe acompanhará durante o cotidiano, vibrando intensamente no seu sentir, independentemente do que lhe aconteça na vida diária. Ela será o contato direto com a fonte, com o ser durante esse período ou etapa de trabalho espiritual. E se prosseguimos nos exercícios de meditação, encontramos o lugar propício, um certo estado de quietude, que diríamos emanar um pouco das ondas ou presença do vazio iluminador. Mais uma vez, na falta de uma palavra melhor, um vazio que não é vazio, mas é vazio para aquilo que a nossa mente conhece. Desse lugar dentro de nós, podemos criar o que precisarmos para a nossa vida. E subitamente nos damos conta
que nesse estado e nesse lugar já temos tudo o que precisamos. Por essa razão, se torna dispensável criar muitas das coisas que antes queríamos ou gostaríamos. Aqueles desejos se tornam cinzas. Em seu lugar, as emoções elevadas nos mostram algo muito mais sublime, superior e indispensável, que é preciso criar. Cada um de nós recebe sua tarefa de criar, direto da fonte. A palavra receber já diz tudo o que nesse momento precisamos saber. Dar e receber são a mesma coisa. Dar e receber são a mesma coisa. Dar e receber são a mesma coisa.